Todos nós passamos por momentos de adversidade, momentos difíceis, de enfermidades, de lutas e até mesmo de perseguições. Pensamos até que não iremos escapar. Às vezes, pensamos e dizemos, chegou ao fim, não tem mais jeito. Mas neste vídeo de hoje, nós estudaremos o Salmo de número 30. E é um salmo que é repleto de gratidão e louvor a Deus por um livramento recebido exatamente em um desses dias. O salmista enfrentou um momento em que ele chegou à beira da morte. Pensou que não teria mais jeito algum. Pensou até que era o fim. Um momento tão difícil que só Deus poderia livrá-lo. Este salmo é muito inspirador e há muitas lições preciosas que com certeza trará edificação para a sua vida espiritual. Os estudiosos atribuem o Salmo 30 a mais um salmo escrito pelo rei Davi. Nele, o salmista expressa a sua adoração ao Senhor pelo grande livramento recebido. Ele apresenta também o estado em que ele se encontrava quando o Senhor o socorreu e nos apresenta ainda mais quais foram as suas atitudes diante desse momento tão difícil que o salmista estava enfrentando e que resultou a sua grande vitória e o milagre de Deus na sua vida. Quando nós chegamos no verso 1, o salmista diz: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. No primeiro momento, o salmista exalta a Deus por um momento bastante específico, a forma como Deus de maneira maravilhosamente o livrou das garras da morte. Esse livramento aconteceu diante de um contexto de plateia, onde os seus inimigos ansiavam em ver o seu fim. Os inimigos do salmista esperavam a morte dele. Alguns estudiosos acreditam que os inimigos citados aqui no texto são físicos, ou seja, adversários que tentavam tirar a vida do salmista. Outros acreditam que esses inimigos esperavam vê-lo morto após um período de enfermidade muito grave pelo qual o salmista estava passando. Independentemente qual seja, o que nós entendemos é que a alegria dos ímpios seria fruto da morte do servo de Deus. Eles queriam se alegrar com a morte do salmista. No entanto, essa satisfação foi tirada pela poderosa intervenção do Senhor. Deus agiu trazendo o livramento e a recuperação na vida do seu servo, dando a ele a oportunidade de continuar vivendo para cumprir e exercer com convicção a missão a ele destinada. Algo que nós devemos entender é que se Deus determinou uma missão para você, não importa o que você esteja enfrentando ou enfrentará, Deus estará contigo em todos os momentos. Ainda que os inimigos se levantem querendo a sua queda, a sua morte e o seu fim, eles serão frustrados, pois aquele que te levantou te sustenta e te dará vitória. Mas o que o salmista fez para vencer esse momento? Bom, no verso 2 o salmista nos mostra que só alcançou o livramento porque decidiu clamar ao Senhor, nos mostrando que o clamor do servo de Deus é respondido pelo Senhor. Ele também nos mostra como isso aconteceu. No verso 2 ele diz: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. O salmista estava enfermo à beira da morte, mas o servo enfermo decidiu clamar e o Senhor lhe deu a vida no lugar da morte. Substituiu a doença por saúde, o fim pelo recomeço. Por isso, independentemente qual seja a sua situação agora, clame ao Senhor, Ele trará o socorro e o refrigério para a sua alma. Em 2 Samuel, no capítulo 22, o verso 7 diz: na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O clamor é uma arma poderosa. No verso 3, o salmista nos apresenta o estado com que ele se encontrava e como o Senhor o livrou. Ele diz no verso 3: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo.
À medida que este salmo ele vai se desenvolvendo, percebemos que foi uma intensa adversidade que o salmista enfrentou. E neste ponto, ele está fisicamente debilitado, com a sensação de que iria dormir e não iria mais acordar. Era como se estivesse pensando que a morte já estava batendo na sua porta, com expectativas negativas. Mas toda expectativa negativa caíram por terra quando o salmista decidiu clamar ao Senhor. Há momentos na nossa vida que tudo o que precisamos fazer é clamar. Querido, clame ao Senhor e a sua vida terá uma nova direção. Na noite escura, Deus é a sua luz. O livramento que o salmista recebe da parte de Deus é tão maravilhoso que ele convoca os santos para adorarem ao Senhor no verso 4, mostrando que só adora aquele que é grato ao Senhor. Ele diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. A adoração sempre é expressada por quem tem gratidão. A gratidão a Deus nos leva a adorar ao Senhor, independente qual seja a situação. O salmista, agora sarado, consagra um culto de gratidão ao Senhor. Esta ação é um convite de adoração. Ele convida outros servos de Deus para também celebrar, agradecer e adorar ao Senhor na beleza da santidade, trazendo lembranças de tudo que Deus fez. Isto é, a lembrança da sua fidelidade, desde os dias do patriarca Abraão até os dias de hoje. O convite do salmista é para louvar ao Deus que foi fiel e que continuará sempre sendo fiel ao seu povo. Essa fidelidade da parte de Deus para com seus servos é tão linda que neste salmo o salmista expressa o favor de Deus. Sim, o favor que nós não merecemos. No verso 5, ele diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para a pessoa temente a Deus, todas as formas de dificuldades, incluindo até mesmo as enfermidades, são apenas questões temporárias. Apesar de o sofrimento do salmista estar intenso, profundo, ao ponto de vê-lo à beira da morte, durou apenas um momento, quando comparado com a quantidade de alegria e benefícios resgatados da parte do Senhor. Por isso, se você está enfrentando um momento difícil na sua história e acha que não vai conseguir vencer, calma, o choro dura só um momento, vai passar. O Senhor já determinou o dia da sua vitória. Se levante, clame ao Senhor e Ele te dará vitória. O Salmo 30 nos mostra que a ira, o julgamento de Deus, são instrumentos do seu amor, visando o melhor para o ser humano, e não a sua destruição. Vemos isso na missão de Cristo, onde o próprio Jesus salva nossa alma e nos livra da condenação eterna. Ele não foi enviado ao mundo para condená-lo, mas a Bíblia diz para salvar todo aquele que nele crê. Todos os juízos de Deus são atos de amor, mesmo quando a nossa incompreensão os torna absurdos. Portanto, não importa o quão difícil seja a sua situação, ela é algo passageira e momentânea. Creia em Deus, Ele encherá o seu coração de alegria e a lembrança da dor será totalmente esquecida. Lembre-se o que disse Salomão em Eclesiastes 3: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, e eu declaro que o tempo de Deus está chegando na sua vida. Este salmo nos ensina que a vida é feita de fases, e nós jamais podemos desprezar a presença de Deus. O estado de bonança fez o salmista pensar que nunca sofreria um mal permanente. Ele dizia que na sua prosperidade jamais vacilaria. Isso encontramos no verso 6. Mas nós vemos que a adversidade foi como um mestre dando sábios conselhos para o salmista. Há lições que só aprendemos quando enfrentamos momentos difíceis de adversidade. Não importa quão estável, organizado e segura seja a sua vida, jamais confie no seu próprio braço e nos elementos humanos e terrenos para a sua segurança.
Somente o Senhor Deus é a rocha eterna, um refúgio seguro. Até porque, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Após declarar que enquanto estava bem, pensou que jamais seria abalado, o salmista reconhece que o favor de Deus é quem nos dá segurança. No verso 7 ele diz: Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto, e eu fiquei perturbado. Repare que o salmista não atribuiu seu livramento à sorte ou à medicina, embora a medicina seja algo útil, mas nesse caso dele não. Ele enfatiza que o Senhor Deus foi quem deu o livramento, o Senhor que era a sua rocha e o seu sustento. O salmista nos mostra que as suas orações foram ouvidas pelo Senhor. E essas orações ouvidas pela parte de Deus aconteceu porque o salmista suplicou e orou ao Senhor. No verso 8 ele diz: A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Algo que nós devemos entender é que aqui a oração do salmista foi acompanhada de choro intenso, humilhação e até mesmo súplica. Quando surgiu o problema, ele viu quão fraco e frágil ele era. Por isso, ele decidiu clamar ao Senhor. Clame em qualquer situação. Mas por que o salmista, mesmo servindo a Deus, não aceitava a morte e a temeu? Bom, algo que nós devemos entender é que nesta época, a teologia sobre a morte não contemplava a eternidade como é revelada por Jesus no Novo Testamento. Para eles, a morte representava o fim. Por isso ele entende que vivendo, ele tinha um propósito: louvar e servir ao Senhor. E morrendo, não continuaria a fazer isso. Por isso no verso 9 ele diz: Que proveito há no meu sangue, quando eu descer a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Repare que o salmista quer viver para cumprir o seu propósito. O Senhor Deus ouviu do salmista um clamor de humildade e dependência. Por isso, ele exalta a misericórdia do Senhor, e ele sabe que Deus é bom. O salmista termina o salmo como ele começou, com ação de graças ao Senhor. O estado de espírito dele está agora completamente transformado, pois o choro se transformou em danças de alegria. As vestes de lamentação, comumente usadas em momentos de clamor e súplica, foram mudadas por vestes de alegria e de louvor na presença de Deus, um ato de gratidão ao Senhor pelo livramento recebido. O Salmo 30 nos mostra que o salmista estava à beira da morte. Ninguém poderia ajudá-lo, nenhuma força terrena, nenhum homem poderia entrar em ação ao seu favor, até que então olhou para todos os lados e decidiu orar e clamar ao Senhor, e o Senhor o livrou da morte. Agora, diante desse momento, o salmista se propõe a louvar ao Senhor para todo sempre. No verso 12, ele se expressa dizendo: Para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Querido, não se deixe abater pelas más notícias dos seus inimigos. Por inimigos que querem a sua derrota, por piores que sejam elas, olhe para o alto, desenvolva um relacionamento sincero com o Senhor e apresente a Ele as suas necessidades. A atitude mais importante do salmista foi clamar e orar ao Senhor. Deus ouve o clamor dos seus servos e Ele é poderoso para nos salvar de qualquer situação. Apenas ore, clame ao Senhor, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O teu clamor moverá a direção da sua vida. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus, e eu te espero no Salmo de número 31. Um abraço.